Olá, alma buscadora. Fechar os olhos à noite é um gesto tão cotidiano que quase passa despercebido. Mas há algo sagrado nesse simples ato. Todo sono profundo é como uma preparação silenciosa para a travessia final que chamamos de morte. Pense comigo. Ao adormecer, seu corpo deixa de se mover, sua mente desacelera e você desaparece do mundo consciente, para depois, algumas horas depois, renascer ao despertar. Agora imagine que a morte física seja apenas uma versão prolongada dessa mesma experiência. Um sono sem despertar imediato, no qual a alma continua sua jornada em outras dimensões, até que de algum modo reencontre um novo corpo ou estado de ser. Chamar a morte de sono prolongado não diminui seu mistério. Pelo contrário, revela um padrão universal de transição e renovação que praticamos todas as noites, sem nos darmos conta. Essa analogia entre sono e morte é um convite à coragem interior. Se entendermos que já vivemos inúmeras pequenas mortes noturnas, podemos dissolver o pavor que cerca a grande travessia final. Sabemos que cada amanhecer é uma prova de que a alma retornou do descanso, renovada. Assim, ao encarar a morte como extensão natural desse ciclo, podemos transformar o medo em curiosidade, a ansiedade em paz e a resistência em aceitação. Hoje vamos explorar o tecido que une os mistérios do sono e da morte, revelando como as ondas cerebrais, os sonhos e os relatos de quase morte nos ensinam sobre essa pequena morte contínua. Em laboratórios de neurociência, os cientistas monitoram nosso cérebro enquanto dormimos. Eles identificaram dois padrões essenciais: ondas delta, lentíssimas, com frequência de 0,5 a 4 Hz, predominantes no estágio de sono mais profundo. É quando o corpo realiza reparos celulares, fortalece o sistema imunológico e desliga grande parte da atividade consciente. Ondas teta, um pouco mais rápidas, 4,7 Hz, aparecem na transição entre vigília e sono e durante sonhos vívidos e estados meditativos profundos. Pesquisas com pacientes em parada cardíaca ou choque extremo, isto é, no limiar entre vida e morte, revelam atividade cerebral surpreendentemente similar às ondas delta do sono profundo. Esses picos lentos sugerem que o cérebro entra em um modo de desligamento análogo ao sono, atuando como um treinamento biológico para a desconexão final. Essa simulação natural pode ter evoluído para suavizar o pânico que uma morte repentina causaria, permitindo que a alma, no momento do último suspiro, transite com menos resistência, como já faz todas as noites. Além dos dados científicos, há inúmeros relatos de experiências de quase morte, EQMs, e sonhos de transição que reforçam essa conexão. Encontros com luz. Em EQMs, muitas pessoas descrevem um túnel de luz e um sentimento de paz que ecoa a sensação de desaparecer e renascer nos sonhos mais profundos. Sensação de flutuar. Tanto em certos sonhos lúcidos quanto em estados de quase morte, surge o mesmo relato de sair do corpo, um fenômeno que ocorre quando o cérebro reduz sua vigilância sensorial, permitindo que a consciência se expanda. Visões de guias espirituais. Em regressões hipnóticas, pacientes falam de guias acolhedores nos sonhos de transição, exatamente como acontece em muitos relatos pós-EQM, indicando que a alma recebe apoio em ambos os momentos. Esses paralelos mostram que o sono profundo não é um intervalo de inexistência, mas um exercício espiritual diário. A alma pratica o que fará de forma permanente na morte. E os mistérios noturnos nos ensinam que, ao dormir, já vivemos aquela pequena morte intuitivamente. Mariana, professora de 38 anos, sofria de pesadelos terríveis desde a adolescência. Toda vez que adormecia, era transportada para cenários de abandono. Corredores escuros, vozes sussurrantes, a sensação de não conseguir mais voltar. Esses sonhos não eram simples imagens. Eram verdadeiros traumas noturnos que deixavam marcas no seu corpo físico. Ela acordava com sudorese, o coração disparado, tremores e uma angústia que persistia ao longo do dia. A cada madrugada, sentia que experimentava um vislumbre da morte.
mas sem a promessa de renascimento. Quando Mariana procurou terapia de regressão, descobriu que esse ciclo de pesadelos tinha raízes numa vida anterior, em que morreu sozinha, sem despedidas, em circunstâncias traumáticas. A alma dela, temendo enfrentar novamente aquela sensação de abandono, criava bloqueios durante o sono para impedir a transição natural dos sonhos. Era o contrato não cumprido que insistia em ecoar. No processo de regressão, Mariana foi guiada a revisitar aquele momento doloroso, mas desta vez, numa versão terapêutica do sonho. Em vez de corredores escuros, viu um campo de flores brancas. Em vez de sussurros ameaçadores, ouviu vozes suaves, guias espirituais anunciando sua chegada e oferecendo um abraço de luz. Ao permitir que a cena se transformasse, ela sentiu seu corpo se aquietar, a angústia se dissolver e uma paz intensa tomar seu lugar. Ao acordar, pela primeira vez em décadas não houve pânico. Apenas uma sensação prolongada de calor no peito, como se seu eu superior tivesse plantado uma semente de esperança. A partir daquele dia, os pesadelos cessaram. Mariana descreve ter vivido um despertar espiritual. Ela compreendeu que a morte, mesmo simbólica nos sonhos, não é abandono, mas uma passagem assistida pela luz da alma. O sono e a morte tornaram-se para ela o abraço que a conduz de volta ao lar. As religiões organizadas e as estruturas de poder social foram, historicamente, grandes guardiãs do medo da morte. Ao definir dogmas rígidos sobre o além, mantiveram os fiéis em uma zona de incerteza controlada, oferta de recompensas ou punições eternas, e negaram a continuidade da alma como processo natural de passagem. Se as comunidades aceitassem que a morte é um sono prolongado e que o sono já nos preparava para ele, toda a autoridade espiritual perderia parte de seu poder de controle sobre a consciência coletiva. Assim, relatos de sonhos curativos e quase-morte foram tratados como superstição ou heresia, silenciados ou rotulados de fantasia. Na academia e nos laboratórios, o paradigma materialista refinou-se em explicar mente e corpo exclusivamente por processos físicos e neuroquímicos. Os sonhos de transição e relatos pós-chemes são interpretados como alucinações ou descargas cerebrais descontroladas. A morte é descrita como a cessação irreversível de funções biológicas. A ideia de cura espiritual durante o sono não cabe dentro de protocolos de pesquisa empírica. Dessa forma, a ciência reforça a ilusão de que a morte é um ponto final e que o sono profundo é meramente repouso físico, negando o potencial de transcender esses limites. Dentro de cada pessoa, o ego busca segurança na definição de quem somos e o que podemos controlar. Reconhecer a alma como eterna, capaz de despertar em luz após pesadelos de morte simbólica, é um chamado ao autoconhecimento profundo que ameaça nossos sistemas de crenças e autoimagem. Por isso, o ego reage com negação. Isso não aconteceu comigo. Desvalorização. Foi só um sonho ruim. Projeção. Isso é coisa de louco, místico. Esse mecanismo de defesa nos impede de acessar o alívio e a cura que esses sonhos oferecem. Felizmente, estamos vendo uma mudança. Pesquisas sobre EQM e sonhos lúcidos começam a ganhar mais atenção. Terapeutas integrativos incluem práticas de interpretação de sonhos como parte da cura. Comunidades espirituais abraçam relatos de transição como parte do processo de evolução. Essa emergência de evidências permite que mais pessoas desconstruam o véu do medo e reconheçam a morte como sono prolongado e o sono como preparação sagrada. À medida que a verdade se torna impossível de ser ignorada, inicia-se um despertar coletivo, onde cada alma pode retomar seu poder interior e abraçar a continuidade da existência. Agora que exploramos como o sono profundo espelha a morte, como ondas cerebrais e relatos de quase-morte confirmam essa preparação silenciosa, e como nossos contratos espirituais podem gerar bloqueios noturnos, é hora de integrar tudo isso em uma nova perspectiva de vida. Em vez de temer o fim, reconheça que você já pratica a morte todas as noites. Cada descanso profundo, cada sonho de transição, é um passo no caminho da eternidade.
Quando encaramos a morte não como um ponto final, mas como um sono prolongado, um sono sem previsão de despertar imediato, mas ainda parte do grande ciclo, transformamos o medo em reverência, a ansiedade em serenidade e a incerteza em confiança na jornada da alma. Daqui em diante, faça do seu sono um ritual sagrado. Prepare-se conscientemente. Antes de dormir, reserve um momento de silêncio para honrar a travessia que virá. Defina uma intenção. Mentalize palavras como "eu confio na jornada da minha alma" ou "que eu renasça em luz". Receba o que vier. Permita que sonhos, sensações e visões façam seu trabalho de cura e preparação, sem resistência. Integre ao despertar. Ao acordar, permaneça alguns instantes em silêncio, sentindo as impressões do sono-morte e acolhendo-as como ensinamentos. Dessa forma, cada noite se torna um laboratório de transformação e cada amanhecer, uma celebração de renascimento. Ao praticar essa nova abordagem, você constatará maior paz interior, pois o espírito se reconecta diariamente à sua essência. Menor medo da morte, já que ela deixa de ser um mistério temido e passa a ser extensão natural do viver. Consciência expandida, com insights profundos colhidos durante o sono. Despertar espiritual, ao experienciar repetidas mortes e renascimentos simbólicos. Essa é a promessa da alma. Liberdade absoluta e a certeza da continuidade. Noite após noite, vida após vida. Quando você se deitar hoje, não pense em dormir apenas. Pense em entrar em um espaço sagrado, onde o corpo repousa, mas a alma desperta para sua verdadeira morada. O silêncio que se instala não é o vazio do fim, é o sopro renovador que anuncia um novo renascimento. Cada batida do seu coração ecoa o ritmo ancestral da vida que se renova. Deixe o medo escorrer para longe. Permita que a alma atravesse o véu com confiança e suave entrega. Antes de fechar os olhos, ofereça este pequeno ritual. Coloque a mão no peito e sinta a sua respiração. Mentalize as palavras: eu abraço o sono prolongado da morte, confio na eterna jornada da alma e renasço a cada despertar. Expire lentamente, dissolvendo todo resquício de medo. Amanhã, ao abrir os olhos, permaneça em silêncio por alguns instantes. Sinta o eco da travessia em seu ser, a paz que somente quem viveu pequenas mortes conhece. Se esse vídeo trouxe luz ao seu entendimento, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdos transformadores. Nos comentários, conte: você já sentiu que morreu em sonhos profundos? Sua experiência pode inspirar outras almas a renascerem para a luz.